Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de estrutura de dados com o professor Bruno Fonteles de Arruda. Bom, hoje a gente vai ver a lista com vetores, para a gente poder entender como é que se faz uma lista com vetores, que é o assunto da lista 2, que o professor passou por exercício, nosso trabalho. Então, para a gente entender os vetores, a gente vai ler esse slide. Introdução. Tal como as variáveis simples, os vetores precisam ser declarados antes de ser utilizados. Então, toda vez que a gente vê um vetor, a gente vai ter que criar um vetor, a gente vai ter que primeiro declarar. A gente vai ver isso mais tarde. Por se tratar de uma variável indexada, a maneira como declaramos é diferente. A gente vai ver também essa maneira diferente de declarar o vetor. Então, e como se estivéssemos declarando diversas variáveis dentro de uma só, diferenciadas por um índice. Então a gente vai ver isso aqui também. Aonde? Bem aqui. Ó, aqui está um vetor com quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é só 7 posições não, são 8 posições. Entendeu? Só que, como ele começa com 0, então ele vai até o 7 aqui. Então, o índice, o primeiro número adicionado é o 940. Ele é do índice 0. Índice 0. O segundo, índice 1, 880. E assim vai. Entendeu? Esses números aqui de baixo são os índices do vetor. Os locais na posição que eles estão alocados. Vamos ver aqui melhor. Então, um vetor, para a gente declarar um vetor, como é que a gente faz? Que a gente viu aqui que é diferente. É diferente. Entendeu? Diversas variáveis dentro de uma só. Vamos ver como é que a gente declara isso aqui, ó. Eles são declarados antes de ser utilizados. Variáveis declaradas de maneira diferente. Então vamos ver aqui. Ele declara assim. Você coloca o tipo de dado, como você declara qualquer outra variável. Como é o tipo de dado? Pode ser string, pode ser inteiro, int, pode ser vetor, pode ser vetor não, pode ser livro, que é no nosso caso vai ser um tipo de dado do tipo livro que foi criado na nossa classe. Então, vamos ver agora o nome do vetor. O nome do vetor a gente pode botar em plural para a gente dizer que é uma coleção de livros, por exemplo. Então a gente coloca livros, que nome do vetor, livros. E o vetor, ele é caracterizado por isso bem aqui. Toda vez que a gente vê isso aqui, numa variável, a gente vai saber que ela é um vetor. De quantas posições? Aí a gente vai ver na declaração dela. Igual a new, que ele vai separar um espaço na memória para o vetor, os dados que vão ficar lá dentro. Aí o tipo de dado de novo, o mesmo tipo de dado daqui, por exemplo, livro, por exemplo, string. E aí a gente coloca o tamanho, 5, 10, 20, entendeu? No nosso caso a gente vai colocar 5 ou 10. Tipo de dado, qualquer tipo vale na linguagem Java. E o tamanho corresponde à quantidade de elementos a serem adicionados no vetor. Então, o tamanho do vetor é quantos a gente pode adicionar lá dentro. Vamos ver isso na prática. Implementando a nossa classe livraria. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um projeto ED 2015.1. Então vamos abrir nosso NetBeans. No caso eu vou abrir o Eclipse. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisinha. Sim. Vamos lá. A gente
a gente vai criar um projeto. É D2015.1. Eu vou fazer no Eclipse, mas é a mesma coisa no NetBeans. Vamos lá, vamos ver como é. Então aqui, porque o meu NetBeans não está funcionando, né? Aí vamos lá. Vocês vão criar um pacote new, né? Lá vai ter lá o novo, já sabe como é que cria um projeto, né? O projeto vai ser esse daí, né? É de 2015. No caso eu já tenho, então eu não vou fazer, é de 2015.1. Eu já tenho ele. Então eu não vou criar. Aí veio aqui, deu OK, né? Ele vai criar esse projetozinho bem aqui. Aí agora nós vamos criar o nosso pacote. Como é que a gente cria um pacote? Clica em cima dele, bota no novo e procura o pacote. Package aqui no caso do Eclipse. Criou o pacote, aí a gente vai ver na lista que ele quer um pacote chamado br.edu.facema.livraria. Então br.edu.facema.livraria. Livraria. Criei o pacote. Tá aqui o pacote. Aqui o pacotezinho bem bonitinho aqui, cara. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar o arquivo que eu mandei para vocês lá no e-mail. Vamos pegar esses arquivos aqui, autor, cadastro de livro, livraria, que já vai ter todas as classes lá. Tudo que tem que digitar. Então a gente vai só jogou aqui dentro, copy files, tá? Jogou aqui. Aulas, livraria, putaria, acho. Que fresca com a minha cara, Giovanni. Arquivo que eu enviei para vocês. Então vamos lá. Clica, vamos ver as classes. Para a gente não precisar digitar, a gente vai só importar. Meu Deus. Mas tem um diabo aqui. Vamos lá para o arquivo que eu enviei para vocês, né? São esses aqui. Então a gente vai lá, para a gente não precisar digitar. Vamos lá para o arquivo que eu enviei para vocês, né? Para a gente não precisar digitar, a gente vai só jogar lá dentro do NetBeans. Então a gente vai lá e joga no pacote vazio e ele vai copiar aqui, dar um OK e ele vai criar todo mundo. Se der algum erro, entendeu? Se der algum erro, a gente vai lá. Muita paciência, velho, de jogo, cara. Tu grava isso aqui. Ah, o tromba de Moisés, meu amigo. Coisa chata, viu, cara, isso aqui. É coisinha chata. Ô, coisinha chata. Ai, pá. PQP, doido. Vamos lá. A gente vai pegar e vai, pra gente não precisar digitar, a gente vai só jogar isso aqui no NetBeans. Vamos lá, a gente joga aqui, copia os arquivos e eles já vão estar aqui as classes, tudo bonitinha. Se vocês estiverem com esse br.edu.facema.livraria, desse jeitinho vai dar tudo certo. Então, vamos lá.
corta essa parte também. Não vou cortar. Uma tortura doido pra mim, velho. Vamos lá, voltar. Vou pro céu direitinho, sem precisar passar por lugar nenhum.